requisitos eu devo possuir para ser um bom crítico? Já que justamente a gente está se propondo a fazer uma crítica, é natural que a gente trate dos textos em Kardec, onde ele apresenta aquilo que ele considera um bom crítico. E, para Kardec apresentar esses requisitos, ele parte de uma lógica elementar. Isso é muito importante, porque não se trata nem de uma lógica complexa, mas o básico do básico de uma lógica simples que qualquer pessoa pode entender e que, por mais lógico elementar que pareça, ainda é um problema na nossa sociedade atual. Então ele diz, né, em lógica elementar, para se discutir uma coisa, então ele está falando justamente da discussão de uma coisa, preciso se faz conhecê-la. Né? E é bem como o início do texto diz, é uma lógica elementar. Como que eu vou falar de algo que eu não conheço? Não faz nenhum sentido. Então por isso que é lógica elementar. É muito simples de entender como é que uma pessoa pode querer discutir algo que ela não conhece. Não tem nenhuma lógica isso. Então parece algo tão simples, e é, mas por que Kardec está dizendo isso? Porque é o ser humano, o espírito imperfeito. A gente tem a tendência, quando eu digo a gente, eu estou dizendo a sociedade como um todo, enquanto espíritos imperfeitos, que todos nós somos, e eu também sou, a gente se pega em muitos momentos da nossa vida, e principalmente hoje, nesses tempos em que todo mundo tem acesso às informações e aos conhecimentos, e todo mundo tem espaço e local para poder opinar e discutir as coisas através das redes, a gente tem uma mania, um vício, um defeito, que é falar sobre algo que a gente desconhece. É muito comum a gente se reunir em família, entre amigos, ou até mesmo no nosso ambiente profissional, e quando vê, a gente se pega opinando sobre algo que a gente não conhece. A gente dá uma opinião leviana sobre as coisas. Quando, na verdade, a gente deveria dizer, olha, eu não vou opinar sobre isso porque eu desconheço, eu não tenho o conhecimento necessário para opinar. É muito comum, e é muito raro, aliás, a gente ver alguém ter essa postura, que seria a postura correta. Determinado assunto que me trazem, eu tenho que ter a ética, a honradez, a lógica elementar de dizer, olha, eu não posso opinar sobre esse assunto porque eu desconheço ele. Ou eu tenho um conhecimento muito superficial sobre ele. Essa deveria ser a nossa postura, justa, ética e lógica. Mas a gente, por questão de vaidade, por interesses outros, a gente muitas vezes acaba dando opiniões sobre assuntos que a gente não conhece, e muitas vezes dando opiniões seguindo a maioria, ou as pessoas que eu gosto, ou que eu tenho interesse em manter uma relação ou ganhar alguma coisa, a gente acaba opinando por interesse, e não porque a gente conhece, né? Não, e muitas vezes a gente dá uma opinião sem sentido, incompleta, que aquele que detém o conhecimento verdadeiro da coisa, vê essa nossa opinião e diz assim, nossa, não é uma opinião séria, não é uma pessoa séria, não é alguém que está falando com conhecimento de causa, e por isso essa opinião não tem valor.